Êxodo capítulo 12, ficou ótimo. Se você encontrou, diga glória a Deus. Se você não encontrou, diga sou perseverante e vou encontrar. Êxodo está depois de Gênesis. É o segundo livro da Bíblia, que faz parte do Pentateuco, que foi escrito por Moisés. Amém? Está encontrando aí? Amém, amado, amém, amém. Amado, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler alguns trechos, nós vamos pulando e encaminhando essa parte que nós vamos fazer agora. Êxodo 12, versículo 11, diz o seguinte: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Pula para o 21 agora. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Amém? Feche teus olhos. Pai, eu te louvo pela leitura da tua palavra, a qual é viva e eficaz, e que essa palavra fale aos nossos corações essa noite, e que o Senhor possa nos transformar, ó Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Diga amém. Isso, amém. Quero pedir perdão aos irmãos pela minha voz, está um pouco afônica, devido a uma gripe alérgica. Não pega, tá? Você pode ficar tranquilo, é alergia. A hora que acabar o culto, eu vou abraçar um por um para provar para você que não pega. Quando o povo ainda estava no Egito, escravo, e sendo escravo de Faraó, eles foram maltratados, trabalhavam muito em prol de uma obra, de um reino, que não era o seu reino de origem. O povo trabalhava em prol a obra, o reino, o império, que não era o seu de origem. O povo de Deus ajudava a fortalecer um reino que não era o seu reino. O povo de Deus fortalecia um reino, o Egito, que não era a sua terra. Uma questão muito séria, quando nós que somos o povo de Deus, nos tornamos fortalecedores de outro reino. Obrigado, Tiago. Então, a nossa força, a nossa dedicação, a nossa vida, ela começa a ser em prol para edificar um reino que não é o reino do Senhor, não é um reino a qual não pertencemos. Isso aponta para o quê? Para a degradação do povo de Deus. Pois nós estamos fortalecendo o quê? O inimigo. Nós estamos fortalecendo o inimigo com a nossa própria ajuda. Nós, quando estamos nos envolvendo com coisas do mundo, estamos fortalecendo um reino que não é nosso. Estamos dando munição para o inimigo guerrear contra nós. Tem um filme interessante, eu acho que não sei se é a Julia Roberts que faz, que o título é Dormindo com o Inimigo. E é isso que nós estamos fazendo, quando fortalecemos o império das trevas. Estamos dormindo com o inimigo. Estamos dando munição a ele para vir contra nós. Agora, como fortalecemos esse império? 3 pontos básicos. Quando nos sujeitamos a ser escravos de Satanás e alimentamos a sua fome com os nossos pecados. Fortalecemos o império das trevas quando nos sujeitamos a Satanás, a ser escravo dele, a alimentar a sua fome com o nosso pecado. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando munição a ele, estamos fortalecendo Satanás contra nós mesmos. Agora, quando edificamos o seu império, para o outro lado, o segundo ponto, é com as nossas atitudes e com a má formação do nosso caráter,
com as nossas atitudes erradas e a má formação do nosso caráter, nós fortalecemos um império contra nós, contra você mesmo, contra a sua casa, contra a sociedade. E terceiro ponto, quando criamos para o império das trevas, fortes. O que é isso, pastor? Quando você alimenta o seu inimigo, você cria em você um forte. Quando eu era pequeno, tinha um Playmobil, até hoje tem, né? Então eu não estou velho. Quando eu fui comprar um presente de aniversário para Gabriela, eu passei no lugar e tinha Playmobil. Eu falei, nossa, me senti em casa, quase comecei a brincar. Então, o Playmobil tinha um monte de coisinha, e eles tinham um forte, eles criavam, tinham os índios, os soldados, e tinha um forte, que eles criavam de madeira, onde os soldados ficavam dentro, se protegendo dos índios, e quando os índios bobeavam, eles matavam os índios. Então Satanás, ele cria um forte diante de nós, dentro da sua mente, há uma fortaleza que ele cria, ele blinda aquela fortaleza, e o pior, ele fica do lado de dentro dessa fortaleza, trabalhando com você, e quando você bobeia em qualquer situação, ele te abate, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar, matar e destruir. Então, quando nós deixamos a nossa mente à mercê dele, ele vem e faz em nós morada, e cria um forte. Isso é que faz esses demônios. Eles comandam as nossas vontades, aí compromete o quê? As nossas escolhas. Nos fazem sujeitos, né, a escravos deles. Desejos inescrupulosos, pecados e mais pecados, uma vida constante de pecado, porque a pessoa não consegue se libertar, porque há nela o império das trevas fortalecido através de um forte. Era isso que estava acontecendo com o povo de Deus no Egito, pois a mão forte de Faraó prendia tudo. A vontade do povo não era mais a vontade deles, e sim a vontade de Faraó. O desejo do povo sempre estava em segundo lugar, porque primeiro vinha de quem? De Faraó. Primeiro deveria ser a vontade de Deus, mas primeiro era a vontade de Faraó. Faraó, o povo às vezes pensava, nós precisamos comer, trabalhar, laborear e trazer comida para a nossa casa. Faraó falava, não, ninguém vai trabalhar, ninguém vai comer, ninguém vai fazer nada, vai construir mais uma pirâmide. E o povo tinha que construir, porque primeiro era a vontade de Faraó. Tudo que eles produziam, primeiro era para Faraó. Tudo que eles faziam, Faraó tomava conta. Ele possuía tudo isso, a vontade do povo, o desejo do povo, o livre-arbítrio do povo estava na mão de Faraó. O povo foi recebendo uma mente escrava e incapaz de serem vencedores. Faraó, com a sua mão poderosa e forte e esmagadora, como é o mundo hoje, ele vai criando dentro do povo uma mentalidade escrava, incapaz. A pessoa não consegue ser vencedor. Diga comigo essa noite, a mente escrava. Não, diga com propriedade, a mente escrava me mantém preso à derrota e à incapacidade. Querido, algum tempo atrás eu li uma história interessante, onde um elefante era pego lá na África, bem novo, e se botava no pé dele, preso naquele pé, num dos pés dele, uma bola pesada de ferro, e o prendia também com uma argola no pescoço, e ele era bem novinho, e deixava ele com essa bola presa, e ele queria fugir, ele corria ele saía até determinada situação, mas logo aquela corrente esticava, ele não conseguia sair. Logo a corrente esticava, ele não conseguia sair. Logo a corrente ia, ele não conseguia sair. E isso foi criando nele uma mente presa. E um cientista provou isso com um cachorro também, criou ele ligado a uma correia, e para frente um pouquinho ele botava o prato de comida, e o cachorro não conseguia chegar até o prato. Não conseguia a primeira vez, não conseguia a segunda vez, e assim foi durante 2 dias. No terceiro dia, ele botou o prato mais perto, mais de 1 metro antes da corrente, e o cachorro nem mais levantava, porque ele já se sentia preso. Assim é o elefante, digamos um animal feroz, forte, depois de adulto, ele não teria força para arrebentar aquela corrente,
qualquer corrente, uma correntinha. Ele arrebentava ela e saía, ia embora, fugia. Mas por que ele não faz? Porque a mente dele foi condicionada quando era criança, que ele não podia arrebentar correntes. Ainda quando era um elefantinho bebê, um pequeno dumbo, ele não conseguiria arrebentar a corrente. E se não consegue arrebentar a corrente, então para que tentar agora? Eu não consigo mais. Isso Faraó fazia. Ele condicionava a mente do povo a uma prisão. A escravidão não nos faz livres, somos dependentes. Mas quando somos derrotados, porque somos escravos, sempre a derrota vai vir mais fácil. O povo era derrotado porque estava a derrota na sua mente. A escravidão tira de nós a bênção do livre-arbítrio, do poder de decidir as coisas. Somos livres para escolher, somos livres para tomar decisões, somos livres para caminhar em qualquer estrada, mas aqueles que não podem escolher estão presos. Porém, a liberdade nos chama para algo interessante: responsabilidade dos nossos atos. Quem é livre responde também pelos seus atos e pelas suas decisões. É importante termos isso na nossa mente. Agora, aquele povo não era livre. Não era. Temos que entender que ser livre é ser dependente de Cristo. Amém? Paulo fala: porque sou livre, hoje me sinto escravo dele. E quero estar com ele a todo tempo. Estou ligado nele. Ele é tudo para mim. Cristo é a minha maior liberdade. Quanto mais tenho liberdade em Cristo, mais dependo dele. Mais estou nele. Mais ele me completa, mais ele me realiza. Então essa busca de liberdade para o povo de Deus foi um clamor que levou a trazer um homem chamado Moisés em uma missão libertadora. Libertar uma nação de sacerdotes, uma nação separada por Deus. Porém a mentalidade escrava impediu que muitos desfrutassem do quê? Dessa maravilhosa bênção de Deus. A mentalidade escrava do povo impediu que eles desfrutassem dessa bênção de Deus. Mente escrava, vida presa, sem sonhos. Quando Deus chamou Moisés, ele deu autoridade para confrontar Faraó. E eu estou falando isso dos textos atrás do que nós lemos, para você entender. Quando Deus chamou Moisés, ele deu a ele autoridade para confrontar Faraó. E as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito foram para revelar o poder, a glória de Deus para todo o mundo. Para todo mundo. Porém, a última praga houve um significado diferente para o povo de Deus. Ali foi estabelecido a Páscoa, a morte dos primogênitos. Mas antes, Páscoa fala de saída, de libertação. E Êxodo 12 fala a respeito disso. Fala de um compromisso. Foi na Páscoa que Deus fez uma aliança de vida com o seu povo. Foi ali no momento da Páscoa que o sangue do cordeiro morto era o sinal de vida, quando eram passados nos umbrais das casas dos hebreus. No versículo 13 diz que o sangue era o sinal da aliança, do compromisso, da responsabilidade de cada família que estava assumindo com Deus. E Deus estabeleceu essa data como estatuto perpétuo. Olha o que Deus fez. Deus chamou o povo e disse para ele: agora chega, vou libertar vocês, mas antes tenho que fazer algo, para ficar marcado na história. Quero renovar a aliança que tenho com vocês, e estabelecer uma marca aqui. E todas as vezes que vocês chegarem esse mês, chegarem nessa data, vão levar diante de mim algo importante, que vai haver a lembrança da saída de vocês do Egito. Olha os atos proféticos que há nesse pequeno texto que lemos. A Bíblia fala que o Senhor manda que todo homem e toda pessoa que estava na casa comesse do cordeiro, vestido para a viagem. Pronto, calçado, bem vestido e com cajado na mão, pronto para viajar. Para que Deus estava fazendo isso? Qual era o significado? Dizendo para eles: quando o sangue estiver na casa de vocês, eu estarei trazendo liberdade para vocês irem até mim, prestar culto até aonde eu estou. Então Deus faz isso e coloca um estatuto perpétuo, onde aquele sangue do cordeiro era passado nos umbrais da casa, e em outra tradução fala: quando o espírito da morte passava pelaquela casa e não tocava em ninguém.
porque o sangue os separava da morte. Diga comigo essa noite: o sangue me livra da morte, porque no sangue a vida. É no sangue que há vida. O sangue é que joga sobre nós, porque no sangue há vida. Comemorar a Páscoa fala do quê? Fala de uma libertação verdadeira da escravidão. Poderíamos dizer que seria a saída da escravidão para uma vida de libertação. Porém, libertação do corpo não pode ser intenso e completo enquanto a nossa mente ainda for escravizada pelo pecado. A libertação do corpo incompleta, ela não pode ser totalmente completa enquanto a nossa mente ainda for escravizada pelo pecado. O povo foi liberto do Egito, das mãos de Faraó, mas ainda eram presos em suas fortalezas de suas mentes. Eram escravos. O corpo estava livre, mas a mente continuava presa. Veja que ainda no nosso meio isso é muito comum nos dias de hoje. Quantos estão libertos das garras de Satanás, dos seus demônios, mas ainda estão presos em suas vontades mundanas, nos seus desejos carnais, promíscuos? Quantos já podem dizer: eu conheço Jesus, eu já aceitei Jesus, eu sei onde é ir para Canaã, eu sei caminhar, eu sei andar, eu sei onde Jesus está, mas ainda estou preso em meus pecados, ainda estou preso no meu passado, preso nos meus pecados, e ainda continuo pecando. Deve haver uma libertação completa sobre nós. Primeiro na nossa mente. A mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Deus estabeleceu conosco uma aliança, mas muitos não estão desfrutando dessas bênçãos, dessa aliança, simplesmente pelo fato de estarem presos no passado e em suas mentes, condicionados, presos realmente. Ainda sentem saudade do mundo, ainda sentem o gosto do pecado, e o gosto do pecado ainda enche a sua boca. Esqueça da cebola e do alho do Egito, porque o povo mais para frente, logo o primeiro problema que tinha com Moisés, eles falavam: ai, que saudade da cebola e do alho que tinha no Egito. Ai, que saudade da cebola e do alho que tinha no Egito. Todas as vezes que eles tinham algum probleminha com Moisés, alguma inconstância que eles tinham, que eram muitas, né, eles lembravam das coisas que tinham no Egito. Qualquer coisinha faziam eles lembrar. Então, Deus fez uma aliança conosco para nos dar novidade de vida, novidade da terra. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, esse povo que ainda está no deserto tem dificuldade de manter suas alianças. Esse povo saiu do deserto e eles têm dificuldades de manter a aliança. Esquece a Páscoa. Vamos falar desse povo. Esse povo tem dificuldade de manter a aliança, mesmo andando no deserto, sabendo quem era Deus, sabendo que Deus os tirou, enviando as 10 pragas, a morte dos primogênitos, saírem abastados de dinheiro, tiveram dificuldade de andarem no deserto. Andaram no deserto em dificuldade. Andaram no deserto sem uma aliança verdadeira, pela saudade que tinham do pecado. O que fez com esse povo andasse no deserto e não fosse vitorioso também? A saudade que havia do pecado. O deserto é um lugar de saudades, pois um deserto que é muito difícil sobreviver, a lembrança do que ficou para trás ainda atrai muitos a voltarem à lama. O problema é que o deserto atrai muitos a pensarem se realmente deveriam sair do Egito, se realmente deveriam estar em Cristo. O problema é que somos imediatistas. O problema é que queremos tudo na hora, no momento. Se Deus não der, emburra, pronto e acabou. Não conseguimos planejar um plano futuro. Queremos o agora, o hoje, nesse instante. Não se planeja para fazer a longo prazo. O a longo prazo nosso é de segunda a domingo. Esse é o a longo prazo. E quando passa, meu Deus, passou demais. Passou demais. O povo olhava para trás e falava: que vontade de voltar para o Egito.
Ah, mas lá Faraó me batia, não tem importância, no Egito era bom, tinha comida, tinha água, mas eles te batiam lá, eles te maltratavam, não tem importância, eu quero voltar para o Egito, quero voltar para a lama. Por isso muitos continuam caindo nos mesmos pecados. Ah, eu quero voltar para trás, porque lá é bom demais. Ai, que saudade de fofocar. Ai, que saudade de ser maldoso com alguém. Ai, que saudade de falar mal de alguém, pelo menos um pouquinho. Que saudade de ser desonesto. Ai, que chance que eu tive agora para passar alguém para trás. Que saudade das bebedices, que saudade da perversão, que saudade da sensualidade, que saudade do pecado. Muitos que estão no deserto estão pelo fato de terem saudade do pecado. Ainda estão no deserto porque não entendem que tem que abandonar o pecado, pois o deserto não é um lugar de fazermos alianças. Não é no deserto que você faz aliança. Quando Deus chamou o seu povo, Ele fez com ele uma aliança, desde Abraão. Qual era a marca que Deus criou para Abraão? A circuncisão. O que é a circuncisão, pastor? Que nome difícil é esse? É de pintar paralelepípedo? Não. Foi uma marca criada no Velho Testamento por Deus para estabelecer uma aliança com o seu povo. Para você entender rapidamente, a circuncisão nos dias de hoje é a operação de fimose. Pronto, todo mundo entendeu. Porém, pastor, mas não tinha circuncisão com a mulher? Não, não tinha. Por quê? Porque era no órgão genital do homem que era a circuncisão. Porque o homem era o procriador. E saindo o DNA do homem, entrando na mulher, já saía dali alguém abençoado. Porque era povo de Deus. Se fosse homem, deveria ser circuncidado. Entende? A circuncisão era isso. Porém, depois que o povo de Deus saiu do Egito e passou 40 anos andando pelo deserto, eles entenderam, porque todos os homens que foram contados na saída do Egito, como homens de guerra, todos morreram, menos Josué e Caleb, simplesmente pelo fato de acreditarem na promessa de Deus. Todos dois permaneceram vivos por causa da aliança que fizeram com o Senhor. Agora, a circuncisão era uma marca que Deus estabeleceu sobre o seu povo. Agora, do que adianta termos uma marca em nosso corpo, se o nosso coração ainda lateja o desejo ardente pelo pecado? Do que adianta o meu corpo ser marcado, se a minha mente deseja ardentemente continuar pecando? Do que adianta uma marca no meu corpo? Quantos estão vivendo dentro das igrejas, amando o pecado e uma vida promíscua? São marcados pelo corpo, porque se dizem ser cristãos, mas a marca mais profunda, a marca mais real, a marca mais latente, ainda não obtiveram, pois lhe falta a marca da cruz, a marca do caráter, a marca da vida do Senhor na sua vida. Falta isso na nossa vida. É isso que falta para nós, uma marca mais profunda, uma marca de sangue verdadeira, uma marca que muda a história, uma marca que muda a realidade. Acorde, amado. Hoje, perceba e faça uma reflexão da sua vida. Será que realmente eu tenho uma marca? Perceba que a marca que você tem, às vezes homens estão vendo essa marca. A marca que você tem pode até ter chamado a atenção de pessoas, mas não tem atraído o coração de Deus para dentro do teu coração. Hoje é dia de reflexão, para saber qual a profundidade da minha marca. Qual é a profundidade da minha marca? Qual é o nível de profundidade da marca que eu tenho em Deus? Porque deserto não é lugar de aliança. Não é no deserto que Deus faz aliança com alguém. Abre a tua Bíblia no livro de Josué, depois de Deuteronômio, primeiro livro depois do Pentateuco. Josué capítulo 5. Deserto não é lugar de aliança. Sabe por quê? Por causa desse texto aqui, ó. Josué capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Eu queria ler com você. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente,
todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate, Aralote. Foi para esta razão, porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhe não havia de deixar vir a terra do Senhor, que sob juramento prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs seus filhos, e este Josué circuncidou. Portanto, estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada, toda a nação ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. No dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, comeram do fruto da terra, e no dia seguinte, a Páscoa, pães asmos e cereais, tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná, e não obtiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Deserto não é lugar de aliança. Quando o povo estava para entrar em Jericó e conquistar Canaã, Deus chamou Josué e falou da circuncisão, falou da aliança. Antes de você entrar em batalha e entrar em guerra, Deus te chama para aliança. Deus fala: como é que está a tua vida para guerrear? Como é que está a tua vida para entrar em guerra? Pastor, mas eu sou crente, eu não quero entrar em guerra. Tudo bem, amado. Quero só te dizer uma coisa: você já está em guerra. Entendeu? Se você não sabe, eu quero te contar: o diabo quer matar, te roubar e te destruir. Se você não está em guerra com ele, né? Está complicado. Eu quero te contar que ele está contra você, que ele quer fazer isso com você, ele quer te detonar. Então, quando o povo estava para entrar em Canaã e conquistar a terra, Josué chamou e falou sobre aliança, falou sobre circuncisão. No deserto, nenhum homem tinha sido circuncidado, pois no deserto é lugar de quê? De provações, de lutas, de dificuldades, de cura, de manifestação da glória de Deus. Mas aliança só se faz quando sou aprovado e saio do deserto para entrar em Canaã. Deserto é lugar de manifestação, de poder, de dependência, porque se não dependemos do Senhor no deserto, nós morremos, porque no deserto não tem nada para comer. Mas Deus mandava maná, não tinha carne, Deus mandava as codornas. Codorna já vinha até morta, já estava caindo assim, para se dar conta de pegar. Mas Deus mandava. Não tinha água, Deus mandava sair água da pedra. Não tinha sombra, de dia uma nuvem de Deus cobria o povo, e o povo andava na sombra. À noite era um frio terrível, porque era menos de 10 graus. Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo. Então no deserto é lugar de manifestação da glória de Deus, é lugar da presença de Deus, é lugar de vida, é lugar de unção, é lugar de glória. Pode ser tudo isso, mas não é lugar de aliança. No deserto não tem aliança, porque lá é lugar de provação, lá é lugar de ser testado, lá é lugar de ser aprovado para entrar em Canaã. Aliança é para ser feita quando sei muito bem o que eu quero, o que realmente eu quero. Você faz uma aliança quando você sabe o que você quer, como o que realmente você quer. Aí você faz uma aliança. Aí você tem que fazer uma aliança. Se sabemos que realmente queremos e estamos prontos para uma aliança. Ou você casa com alguém que não tem nem, não vou casar porque eu achei bonitinho, vou casar, não quero fazer aliança ali.
Você tem que saber o que você quer. Eu escutei uma história interessante sobre o casamento. E eu quero falar sobre ela com você. O Bispo Ronaldo deixou essa palavra lá e eu achei interessantíssima essa analogia que ele colocou. Quando você está num casamento, para ter uma aliança com a pessoa a qual você ama, e o pastor chega até você e a noiva e pergunta para ela aquelas frases maravilhosas, se ela quer isso, ela diz que sim. E depois pergunta para ela, você amá-lo, respeitá-lo, ser fiel até que a morte o separe? Aí a noiva olha e fala assim, não, peraí, ser fiel até a morte? Não, eu vou ser fiel com ele um dia na semana. Eu quero ser fiel só um dia na semana. O noivo olha para ela assustado, amor, não, eu vou ser fiel só um dia na semana. E o pastor para o casamento e fala, minha querida, mas não é assim que funciona, né? A gente tem que ser fiel. Aí ela fala, com muita insistência, ela fala, tá bom, pastor, o senhor está insistindo demais, 2 dias, só 2 dias na semana eu serei fiel para com meu esposo, futuro esposo. E o rapaz fica desolado, desconsolado, perdeu o chão. E o pastor fala, querida, não funciona assim. De muita insistência, ela fala, pastor, por respeito ao Senhor, vamos fazer o seguinte, e chega, eu vou ser fiel com ele só 3 vezes na semana, o resto não. Quero te perguntar uma coisa, se você fosse o noivo dessa querida noiva, você casava com ela? Pode me responder, você casava com ela? Por que você acha que Cristo vai casar com você, se você não é fiel com Ele? Você é a noiva. A noiva é você, sou eu, somos nós. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que Ele procura uma noiva ataviada, sem mácula, verdadeira, fiel, transparente. Por que você acha que Deus vai casar conosco? Que Jesus vai casar conosco como noivo, se não somos fiéis? Se somos fiéis a Ele um dia, 2, 3, e olha lá, por que você acha que Cristo vai casar com você, comigo? Se eu não sou fiel, muitos acham que só por virem aos cultos ou fazer uma coisa ou outra, vão ser fiel. Melhora. Agora, ser fiel vai muito além de ir ao culto. Ser fiel vai muito além de ir à célula. Ser fiel é reforçar a sua rede. É ir ao culto, é ir à célula, mas é reforçar a sua rede, é ter compromisso, é ter responsabilidade com o Evangelho, com a minha liderança, com a igreja, é ser fiel dizimista, é ser fiel ofertante, é ser fiel e procurar todos os dias da sua vida, ter uma vida santa, sem repreensões de homens e nem de Deus, buscar a face de Deus todos os dias, ter uma vida temente, ser um homem bom, para quando Satanás chegar diante de Deus e falar, olha, tem visto, Deus falou, tem visto o meu servo assim, porque ele é um homem bom e fiel. Quando o diabo chegou diante de Deus, a primeira coisa que Deus falou para Jó, falou para o diabo, você tem visto o meu servo Jó? Servo bom e fiel. Entende? Deus se orgulha em dizer isso. A boca de Deus fica cheia em falar. Agora, no versículo 2 do capítulo 5, que lemos aqui em Josué, diz o seguinte: naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira. Amado, que é pederneira? É uma pedra duríssima, que ferida pelo ferro produz fogo, conhecida como pedra de fogo. Olha o que Deus fala para Josué: pega das pedras de fogo e faz facas. O meu fogo, as minhas marcas, vêm pelo fogo através do meu povo. Irei circuncidar o meu povo e marcarei todos eles.
Seria como se Deus houvesse mandado a Josué: faz facas de pedras de fogo, para eu aliançar com o povo e o povo comigo. Novas facas seriam feitas para uma nova aliança, para uma aliança verdadeira, não nova revogando, mas nova, daquele instante para o povo. Um novo lugar também Deus estava providenciando para o povo. Depois da aliança feita, existe um tempo de reflexão. Você pode ver que a Bíblia fala que o povo ficou ali até sarar. Você imagina todos os homens operados de fimose. Oh, meu Deus. Ai, não posso guerrear não. Se guerrear é complicado, vou ficar em casa. Todo mundo ficou assim. É algo natural, amado. Houve um corte. E o povo ficou tudo esperando. Lá ninguém fez nada. Guardado, as proporções. Cada um ficou lá. Uns demorou 3 dias, outros 5. Mas cada um ficou lá. Né, na sua casa, sem fazer literalmente nada, só sendo abanado, e ninguém fez nada. Agora, entende o que eu quero falar para você? Depois da aliança feita, eles tiveram um tempo de reflexão, porque ninguém podia fazer nada. Aquela aliança provocou dor no povo. Não há aliança sem dor. Não existe aliança sem dor. Cristo sofreu muito para nos levar a ter uma aliança com Deus. A aliança do Velho Testamento, um corte era feito num lugar muito sensível do homem. O povo ficava parado por algum tempo pensando na aliança e na dor que essa aliança provocava. Agora, imagina aqueles homens de guerra, já tinham uns mais velhos, porque 40 anos, se nasceu no deserto, aqueles mais velhos já tinham 38 sendo operados, e ali eles pensavam: será que vale a pena ter aliança? Que dor que eu estou sentindo. Será que vale a pena a dor que eu passo hoje? Será que vale a pena a dor dessa aliança? Será que vale a pena sentir dor? Hoje a aliança provoca em nós algum tipo de dor. Hoje você pode dizer que você tem algum tipo de dor quando você faz uma aliança. Será que a aliança que temos com o nosso cônjuge provoca em nós algum tipo de dor? Que dor? Uma dor de abandonar uma coisa que você gosta muito para dar mais tempo para ficar com ela ou com ele. A aliança que você tem com o seu filho te provoca algum tipo de dor? Você deixa algo que você faz na sua agenda atarefada para ter um tempo com o teu filho, com a tua filha? Eu quero falar para você o seguinte: eu não faço isso, e tenho que corrigir isso na minha vida, porque eu corro o tempo todo, e às vezes não tenho tempo para os meus filhos. Eu estou errado, e eu preciso ter dor nisso, eu preciso de abrir tempo para eles, porque tempo para minha esposa eu tenho, mas às vezes eu não tenho tempo para estar muito em contato com eles. Essa dor tem que estar em mim, e a palavra tem que estar comigo primeiro, ela tem que produzir em mim alguma coisa, ela não vai produzir nada em você. Nós temos que ter isso na nossa vida. Dor, uma dor de abandonar uma coisa que eu gosto, deixar um tempinho na agenda corrida para estar com ele. Será que a aliança que tenho com a minha igreja provoca em mim alguma dor? Será que a aliança que eu tenho com a minha igreja, com algum evento, com alguma programação, com qualquer coisa que eu tenho da igreja, provoca em mim alguma dor? Eu deixo alguma coisa minha para mim estar presente? Abandono alguma coisa minha para mim estar presente? Será que a aliança que eu tenho com o Senhor provoca em mim alguma dor por ter cortado alguma coisa da minha carne, por ter atitudes erradas que me afastam dele? Será que eu tenho algum tipo de aliança com o Senhor e que essa aliança que eu tenho com ele provoca em mim alguma dor? A aliança deve provocar em nós dor e reflexão. Aqueles homens não fizeram nada por algum tempo, pelo fato de fazer uma aliança com Deus. Escute, nenhuma aliança havia sido feita no deserto. Aqueles homens de guerra saíram do Egito com aquela velha aliança e morreram no caminho até Canaã. Deus estava levantando um novo povo para entrar em Canaã, um povo com uma nova visão, com um novo chamado. O Senhor acompanhava o povo, mas quando eu vou entrar num propósito de Deus para a minha vida, para a minha família, aliança com os meus antepassados, ou aliança dos meus antepassados, não servem mais. Agora a aliança passa a ser individual.
para que eu entre em Canaã. E só entra em Canaã quem tem aliança. Canaã simboliza um lugar de preparo de Deus para nós. Então quem vai para esse lugar, são aqueles que têm uma aliança com o Senhor deste lugar. Deus olhava e via a aliança que tinha feito com os seus pais. E a Bíblia fala que a aliança do Senhor, a maldição, mas também a bênção do Senhor, acompanha até 1000 gerações a bênção do Senhor. E ele olhava para o povo e falava: tenho uma aliança com este povo e não posso tocá-lo. Mas quando eles foram entrar em Canaã, Deus falou para eles: agora é individual, porque a batalha é para cada um vai ter uma herança, cada um vai ter um pedaço de terra, cada um vai conquistar algo, porque Canaã é lugar de conquista, é lugar de vitória, é lugar de confronto, mas é lugar de vitória. Então, para entrar em Canaã, eu quero falar para vocês, tem que ter aliança. E Deus falou: agora cada um, nascido no deserto, faça a sua aliança comigo. E assim eles fizeram. Então, meu amado, você que ainda deseja trabalhar em prol do império das trevas, dando toda a sua vida, sua vitalidade, sua força, sua alegria em favor do inimigo que quer te matar, quer te roubar e quer te destruir, continue ter uma aliança com ele. Agora, se você deseja fazer uma aliança com o Senhor, que deseja te dar uma vida de muitas batalhas, de dificuldades também, continuarão os problemas, mas uma coisa você pode ter certeza: Deus libertou a sua mente e colocou na tua mente uma mente liberta e vitoriosa, porque você já não é mais escravo do pecado. Se você deixar que a palavra transforme a sua vida e transforme a sua mente, nada poderá nos deter. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que aquilo que o homem diz que é, assim ele é. Somos vitoriosos. E em Cristo somos mais que vencedores. Terá problema? Sim. Terá aflições? Sim. Mas não vamos desesperar por elas, porque aflições e problemas são passageiros, e eu sou um cidadão do céu eterno. O Senhor te convida essa noite a ter uma aliança com Ele, a fazer uma aliança com Ele, para que Ele possa mudar a sua vida. Pastor, mas se ainda tiver saudade da cebola e do alho do Egito, e ainda se eu estiver saudade dos meus pecados, para que o anjo da morte não entrasse na casa dos hebreus, eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da sua casa. Hoje a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, casa, morada de Deus. Passe e aplique o sangue de Jesus sobre os umbrais do seu coração, porque quando o sangue estiver em ti, ele vai produzir uma vida, porque o sangue é vida líquida, e ele vai produzir uma vida de Deus, onde essa saudade, onde esses desejos pecaminosos vão acabar. Leva a sua mente, como Paulo fala, cativa a obediência do Senhor, para que lá o Senhor ministre sobre a sua mente e te dê força. Coloque a armadura do Senhor, guerreie, porque o diabo não brinca. Pastor, mas e se eu errar? A Bíblia diz que Cristo Jesus foi dado a nós como único e suficiente mediador entre Deus e os homens, e que Ele é o advogado que intercede por nós junto ao Pai. Chame Cristo na sua vida, porque Ele é que pode te libertar. Amém? Feche seus olhos. Eu queria que você, ao estar orando, escutasse a letra dessa música.
dia para ter a fé que é preciso para sair desse barco, de encontro com as ondas, sair da zona de conforto para o caminho de renovo onde Deus está. Ele estende a sua mão, as ondas gritam alto meu nome e riem de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E elas continuam dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo me diz ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz que pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Como eu poderia ter forças para um gigante derrubar, com uma pedra e uma funda, cercado por milhares de guerreiros, levantando espadas, me encorajando a vencer. Mas o gigante grita meu nome rindo de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E ele continua dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo me diz ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz que pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Com apenas uma pedra, o gigante vão vencer, e as ondas não são altas, se das alturas ver, voarei como uma águia, se eu parar e ouvir a voz de Jesus cantando para mim. Mas a luz do mundo me diz ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz que pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer